Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, tá? Para as pessoas que estão presencialmente, para vocês que estão aqui na plataforma. Eu estava conversando aqui ainda há pouco, falando, pessoal, que é o seguinte: nós terminamos o nosso conteúdo programático e nós vamos fazer hoje, na próxima sexta-feira. Eu dividi o conteúdo de vocês para a gente fazer uma revisão hoje e fazer uma revisão, no caso, na sexta-feira que vem, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão envolvendo a sexualidade e o uso de álcool e drogas, tá? Na próxima sexta-feira, que já é a última sexta-feira antes do período de prova de vocês, nós vamos falar sobre as doenças mentais, tá bom? Aquela parte de emergência psiquiátrica e tudo mais. Então, basicamente, o conteúdo de prova de vocês é esse, tá? A nossa aula já está sendo gravada. Eu só não vou estar colocando os slides na plataforma, porque nós já colocamos ao longo dessas aulas que nós tivemos, tá? Então, gente, o que é que acontece? Nós vamos hoje falar, né, revisar os conteúdos que foram dados e vamos já tentar direcionar para coisas que são importantes para a nossa prova, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida ou se quiser fazer qualquer comentário, não tem problema, tá bom? Para as pessoas que fizeram as atividades e entregaram, né, você já possui os 3 pontos de vocês. Para aqueles que precisam entregar ainda, né, ainda estou no aguardo, tá? Eu vou compartilhar aqui o primeiro. Vamos falar primeiramente sobre drogas, tá? Gente, eu sei que às vezes eu pareço chato com isso, mas para o pessoal que está em casa, queria só confirmar, vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Sim, Estão vendo os professor. trabalhos? Tá, perfeito. Obrigado. Então, olhem só, gente, nosso primeiro conteúdo que nós vamos revisar de prova é sobre drogas, né? Eu vou até conferir depois, se tiver em casa, se tiver alguém faltando do trabalho, eu aviso posteriormente, tá? Mas nós temos 2 atividades avaliativas e temos uma atividade que não valeu ponto, se eu não me engano, ficou dentro de sala de aula, tá? Mas eu confirmo, até onde eu sei, praticamente todos têm, né? Porque muita gente me entregou pelo WhatsApp depois e tudo mais, tá ok? Então, olha só, gente, quando a gente pensa em drogas, tá? A gente não pode esquecer de refletir um pouco sobre a nossa atuação como enfermeiros dentro da enfermagem, lógico, né? E a primeira coisa mais importante é o seguinte: como identificar um adolescente que ele usa drogas, né? Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: quando nós falamos qual é o perfil de um adolescente que usa drogas, nós estamos falando de um adolescente que, assim como um adulto, ele já não tem o controle sobre o seu vício, né? Então, por exemplo, eu, Adilson Júnior, eu gosto de tomar uma cerveja, mas vocês nunca me viram chegar embriagado aqui, né? E nunca vão ver, se Deus quiser. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Os pontos de observação, quando a gente identifica um comportamento alterado na criança, adolescente, no adulto, isso já significa dizer que é um comportamento de risco, tá? Você, quando está um pouco acima do peso, que você come coxinha todo dia, tudo bem, dá para orientar. Você, quando já não vai para a aula porque está bebendo, você não acorda um belo dia e fala, não, porque hoje eu vou mudar de vida. Não. Você já está em um patamar onde aquilo é um vício, né? Tanto que o álcool, outras drogas são considerados vícios, né? Há muito tempo atrás, quando eu digo há muito tempo atrás, vamos falar 60 anos atrás, o acesso e a variedade de drogas era bem reduzida em relação a hoje, né? Então, por exemplo, há 60 anos atrás, a venda, o comércio de drogas sintéticas, que são aquelas produzidas em laboratório, ela era mais difícil do que hoje em dia. Não sei se vocês viram, ontem eu vi, acho que foi no diário, não me lembro onde foi. Vocês lembram na época da guerra, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que eles criaram algo chamado de pombo-correio. Eles treinavam as aves para... Tá tudo certo já, amigão? Para percorrerem uma distância X, eles amarravam na pata do pombo uma mensagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso.
Ontem identificaram um pombo com uma sacolinha na costa cheio de bala de êxtase, né? Então, um pombo estava fazendo a travessia das drogas. Ainda brincaram, né, que o pombo foi preso por tráfico de drogas, né? Então, o que é que acontece? Nós temos que entender, gente, que a presença, o comércio de drogas, ela está muito prática. Por exemplo, eu não sei vocês estudaram ensino fundamental em Belém, em breves, essas coisas do tipo? Então eu pergunto para vocês, será que vocês durante a adolescência de vocês tiveram contato com alguém querendo oferecer droga para vocês? Sim ou não? Não, nunca tive assim, contato com pessoas assim. Uhum. O nosso amigo aqui falou que não, a Carmen falou que não, mas o que é que acontece? Nosso colega falou que ele não ofereceram, mas teve gente que mostrou para ele e tudo mais. Então, gente, isso é assim. Isso tá em todo lugar, né? Então, como eu disse para vocês, aqui em Belém as pessoas conseguem comprar isso com muita facilidade. Nas grandes capitais, perdão, isso é muito comum. O que é que isso é importante? Por que é importante falar sobre isso? Porque, gente, tem pai e mãe que pensa da seguinte forma: eu vou pegar meu filho, vou comprar um apartamento de luxo aqui na Doca para ele, porque aqui não existe violência, aqui não existe má influência, todo mundo tem dinheiro, tá ótimo. Isso é verdade? Claro que não. Né? Ao contrário, isso é totalmente um pensamento ultrapassado. Então, hoje, nós não podemos acreditar que a condição financeira, o tipo de residência ou o bairro onde você mora, ele vai tirar a possibilidade do seu filho usar droga ou não. Isso tem a ver com uma caracterização, né, muito mais social do que estrutural. Gente, só um minuto, deixa eu só pegar um negócio aqui na porta. Hoje, gente, é entrega de TCC aqui, aí. Vendo cheio de gente vai entregar envelope aqui. E aí, o que é que acontece? Nós, habitualmente, quando pensamos, né, vocês vão ter os filhos de vocês, alguns já têm, a gente acaba pensando assim, eu não quero, será que o meu filho está bebendo, né? Ele vai para uma festinha, será que ele está fumando? Gente, não estou menosprezando, mas o que nós estamos falando aqui de como drogas não é simplesmente o fumo do tabaco normal ou álcool. Nós estamos falando do consumo de drogas ilícitas em alto consumo, né? Então, por exemplo, o uso da maconha discriminado, da heroína, o crack, por exemplo, vicia o indivíduo em duas tragadas, né? Então, eu digo para vocês, essa é uma característica social, gente, que vocês vão perceber que daqui a 2, 4, 5 anos no máximo, ela vai estar muito mais presente na nossa capital. Sabe por quê? Porque socialmente a droga ela é um método de fuga. Nós temos médicos viciados em anfetamina no hospital. Nós temos enfermeiros viciados em medicamentos. Nós temos profissionais da saúde viciados em heroína. Então, isso se torna cada vez mais presente na sociedade que a gente vive, tá? Bom, professor, bora acabar com a droga. Por que, professor, que não vem um presidente, um governador, um prefeito que desse uma regra aí e fala, olha, sabe de uma coisa? A partir de hoje não tem cigarro, não tem bebida aqui, nada do tipo. Vamos dar um exemplo. O nosso governador e nosso prefeito, vamos imaginar que o Helder e o Zenaldo agora, hoje, sexta-feira, dia 20, dessem uma lei municipal estadual dizendo que está proibido a venda de qualquer tipo de droga lícita ou ilícita em Belém e no Pará. O que ia acontecer na nossa cidade? Né? Vocês conseguem imaginar? As pessoas iam quebrar a prefeitura de Belém, né? Sabe por quê? Porque por trás do consumo existe um histórico social.
O uso de substâncias entorpecentes, psicoativas, é considerado o que nós chamamos de um fenômeno civilizatório, né? Fenômeno civilizatório diz que enquanto a sociedade cresce, sempre esteve associado. Os Estados Unidos tentou, há uns anos atrás, há uns bons anos, a gente não era nem nascido, nem nossos pais, fazer uma lei seca. Gerou quase uma guerra nos Estados Unidos isso, né? Então, isso é importante para entender que melhor do que você tirar e deixar o ser humano procurando meios de consumir é você conscientizá-lo, porque aí tem o produto, mas ele sabe que é errado consumir, entendeu? Então, gente, isso é complicado porque eu não sei se vocês já viram o tratamento de alguém que é alcoólatra, mas a família costuma fazer o quê? A família costuma colocar o cara num quarto, né? Fica vigiando para que ele não consuma álcool. Ele está liberado do vício? Não. Eles estão privando ele. Assim que ele tiver uma folga ou algo do tipo, ele vai consumir. Então, a atenção não é apenas privar a substância, mas fazer acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico, entre outros, tá? Bom, aqui nós temos alguns padrões de anos, né? Há 5.000 anos antes de Cristo, já tinha o vinho na região do Irã. 4.000 anos a maconha já era consumida na China. 3.000 anos o pessoal já processava a coca, que é a base da cocaína na América do Sul. E eu já contei essa história e continuo contando, né? Que na Bíblia a gente tem relato de Jesus transformando água em vinho, né? Então, gente, nós conseguimos entender que assim como isso faz parte do cotidiano do ser humano, a criança ou adolescente, quando vê é, o adulto, seja o pai, a mãe ou outro, consumindo, ele acredita que aquilo é o quê? Normal. Pergunto para vocês, quando vocês saírem agora, vamos imaginar que vocês estão 10 horas da manhã passando ali na Doca, perto do Altino Pimenta, que tem aquele barzinho lá, e vocês veem alguém tomando cerveja. Isso assusta vocês? Isso surpreende vocês? Não, porque isso faz parte de um contexto já muito aceito pela sociedade. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Professor, Diga, Carmen. eu queria colocar uma situação que tá, assim, tá acontecendo na minha família, do meu Sim, sobrinho, né? O senhor falando aí sobre que o pai e a mãe fazer ele perto do filho, aconteceu com o meu sim, sobrinho. Por ele não querer, o pai dele não querer pagar a pensão, como ele tá, quando ele está separado da minha irmã, não querer pagar a pensão para o filho, o que ele fez? Levou o filho para junto dele, assim, prometeu muitas coisas, dizendo que o filho ia dar isso, dar aquilo outro, só para sim, não pagar a pensão. Aí, no meio disso, como o pai dele, usava droga, ou usa, não sei se ainda usa, sim, fazia na frente do filho. O menino era menor, né? E sim, agora, a minha irmã tem, assim, um grande problema com o filho dela por esse motivo, porque ele passou também a usar droga, e sim, aí tem dias que ela nem dorme, porque ele passa a noite na rua, aquela situação toda. Então, sim. isso daí é complicado, porque a gente vê que está dentro de casa a situação e a gente não sabe nem como agir. Olha, a Carmen contou aqui a história de um conhecido, né? Parece que é sobrinho dela, que o pai provavelmente estava consumindo, o filho, quando era criança, via e foi por vício também, né? É interessante essa história porque nós temos dados estatísticos que comprovam que filhos de pessoas que têm algum tipo de vício têm uma maior tendência de continuarem o vício ou em dar entrada no vício, né? E aí, gente, se a gente for fazer uma pergunta agora interna, né? Vocês, eu, por quê? O que é que leva uma pessoa a experimentar uma droga? O que é que leva uma pessoa a pensar, sabe de uma coisa? Eu vou ver como é que a cocaína é. Ó, eu vou experimentar o crack. O que será que leva as pessoas a fazer isso? Eu vou dar uma dica, vocês dão outra. Curiosidade. Que mais? Influência, né, de amigos. Outra,
Você, querida, a gente já falou as fáceis, ficou as difíceis para você. Curiosidade, influência, pressão interna, né, revolta, porque tem gente que usa isso até como uma forma de retribuir. Ah, meus pais não gostam de mim, eu vou usar. E fazem isso, entendeu? Então são vários os exemplos que levam isso, tá? Tá, você tem um adolescente, um filho, uma filha, que começou o uso de drogas. Quais são os sinais é, comportamentais e os sinais físicos que esse indivíduo apresenta? Comportamental ele começa a não dialogar mais com a família, o contato ele é muito menor, tá? Este adolescente ele priva pelo isolamento social. Então, filho, vamos ver aqui todo mundo um filme na sala, vou fazer uma pipoca. Não quero, né? Esse indivíduo ele habitualmente cria eventos em cima da hora. Por exemplo, olha, eu esqueci de falar, mas hoje é aniversário do fulano, eu estou indo para lá. Olha, eu nem disse, mas hoje eu tenho aula à noite, eu vou para lá. Entendeu? Ou seja, são comportamentos muito sugestivos. Biologicamente, o que a gente costuma fazer, dependendo do uso de drogas, essa droga causa emagrecimento ponderal, porque a droga, algumas dão um apetite bem maior, mas a maioria causa uma perda de apetite. É por isso que habitualmente, não é uma regra, pessoas que têm um vício muito forte com tabagismo são, dessa finura, tá? Outras coisas comportamentais. A pessoa tem dificuldade em manter sono e repouso, tá? É que o professor, pensei que era o contrário, pensei que a pessoa passava o dia todo dormindo. Ela tenta passar o dia todo dormindo, mas tem uma dificuldade de manter a vigília, o sono e repouso, tá? Outras coisas, por exemplo, as pessoas que têm tendência, ou desculpa, as pessoas que fazem uso de determinadas drogas têm tendência de ter feridas nas extremidades do corpo. Uma ferida na mão, na polpa do pé, bom dia, ou em outras partes, tá? Então nós temos características comportamentais e características biológicas, tá? Querida, qual é o seu nome? Tamires? Tamires, a gente está fazendo a revisão dos conteúdos da prova. Nós vamos fazer 2 hoje e mais um na próxima sexta-feira, tá? Bom, olhem só, as drogas lícitas e ilícitas são um dos problemas de saúde pública mundial. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem olhar o Brasil e quando você vê uma reportagem sobre a Cracolândia, entre outros, vocês imaginam o quê? Pô, tem muita gente que mora em rua que é viciado em drogas, mas o usuário de droga nem sempre é um morador de rua. E o morador de rua nem sempre é usuário de droga. E eu penso para vocês, vamos imaginar os Estados Unidos, a França, a Rússia. Vocês acreditam que lá existe a mesma quantidade, talvez, de usuários do que no Brasil? Ou uma quantidade menor ou maior? Vocês conseguem ter uma resposta para isso? Será que o Brasil tem mais do que nos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos têm mais usuário do que qualquer país do mundo? A verdade é que, olha que dado curioso, os países, quanto mais desenvolvidos eles são, maior é o consumo de drogas sintéticas, né? Como é o caso do êxtase. Tanto que a gente vê muito em filme de ação, não sei se vocês já viram, que nos Estados Unidos eles aprendem êxtase, entre outras drogas. América Latina e países de perfil tropical consomem mais drogas naturais, a cocaína, a maconha, entre outros. Mas de maneira geral, né, nós temos um comportamento bem contraditório. Vocês sabem um país onde mais existem pessoas abaixo de 18 anos que consomem álcool? É na Rússia, né? Lá o pessoal consome vodka, acho que os moleques tomam na mamadeira isso, né?
Vocês também já devem ter visto em filmes que a vodka é muito associada à cultura russa, né? Então toda hora eles tomam um gole que nem água, né? Olha, as drogas, principalmente as lícitas, ou seja, aquelas que são permitidas à venda ao comércio, como o álcool e o tabaco, carregam os maiores índices de mortalidade, bem como os de violência urbana e no trânsito, bem como são as primeiras responsáveis pelo absenteísmo ao trabalho e seu custo social. Então, pessoal, primeiramente por curiosidade, nós precisamos entender que o álcool hoje é a droga que mais mata no mundo, tá? Claro, ela mata por tudo que há relacionado a ele, né? Não é só beber até morrer por causa da presença do álcool, mas, por exemplo, dirigir embriagado, né? O álcool leva as pessoas a fazerem, por exemplo, olha, eu vou subir aqui na alça viária, o cara tá doidão, cai lá de cima e morre. Então, o álcool leva a um comportamento ainda muito perigoso, tá? Deixa eu só botar isso aqui. Bom, o aumento no consumo de drogas reflete as transformações atuais do mundo em termos de tempo e espaço, decorrente das mudanças na estrutura produtiva e no mercado financeiro, o que acarreta mudanças profundas no modo de ser contemporâneo. O que ele quis dizer aí, gente, é que esse consumo ele se transformou ao longo desses pequenos anos. Vamos dar um exemplo de 10 anos. Há 10 anos atrás, eu me lembro que surgiu, na época eu era quase universitário, eu era universitário, não me lembro. Não, eu era universitário. Surgiu o negócio chamado Terça do Litrão, né? Toda terça-feira, alguns bares vendiam o litrão de cerveja com preços muito mais baratos, né? Quando isso surgiu, todo mundo ficou assim, caramba, terça do litrão? Vamos fazer isso numa terça-feira? Todo mundo ficou muito, O que foi que aconteceu? Sucesso. Terça do litrão era cheio de gente nos bares. O que foi que o comerciante ele pensou? Cara, se eu consigo vender cerveja num bar numa terça-feira, por que eu não consigo numa quarta, numa quinta ou numa segunda? E o que foi que aconteceu? Hoje, independente do dia, você consegue ir para qualquer bar. Se na segunda-feira você quiser, tem bar aberto. Na terça, na quarta, ou seja, a nova dinâmica, ela está expondo ainda mais o indivíduo à facilidade. Não sei se vocês lembram quando a gente deu essa aula semanas atrás, que eu dei o exemplo para vocês do iFood, né? O iFood, por exemplo, ele é um aplicativo que a gente pede o que a gente quer, né? Eu instalei um aplicativo no meu celular, acho que era o Rappi. Vocês já ouviram falar no Rappi? E aí eu instalei no Rappi. Quando eu instalei, eu ganhei, por exemplo, 15 Rappi créditos, né, que eles chamam. E se tu compartilhar o teu código e alguém fizer uma compra, tu ganha mais não sei quanto. Eu compartilhei para minha irmã comprou o aplicativo e eu ganhei. Resumindo a história, eu tinha equivalente a R$ 35 de crédito. Eu pedi um combo lá do McDonald's e comi. Ou seja, eu instalei um aplicativo, não gastei um centavo e consegui comprar um combo do McDonald's. Então, hoje em dia, o cara que é esperto, nem dinheiro ele precisa, né? Ele vai trocando até o momento que ele. Aí imagina, eu um adolescente, me cadastrei lá com 18 anos, aí eu peço uma caixinha de cerveja do Lidl. Né? Hoje, a ênfase está nos valores de instantaneidade. Gera uma cultura do descartável, onde todas as experiências da vida são percebidas sobre essa ótica. Antigamente, pessoal, as pessoas, isso eu percebo com as pessoas que eu convivo e percebo vendo também as coisas. As pessoas aparentemente elas eram mais preocupadas com o futuro. Então, tipo assim, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero fazer uma residência, eu quero fazer não sei o quê, eu quero logo trabalhar porque a minha família precisa disso. Hoje em dia,
Eu não vejo isso. Vocês percebem pelos colegas que vocês têm, não só em sala de aula, mas na faculdade. Tem gente que, por exemplo, prefere, se pudesse, chegar lá com a professora Elisângela e falar assim, professora, eu vou lhe dar R$ 1.000. Não quero vir nenhum dia para aula, não quero fazer prova. Só me passe. Ótimo. Prefere fazer isso do que aprender. Isso é um valor de instantaneidade. E aí se tornam profissionais extremamente péssimos, frustrados, né? Que infelizmente não têm condições de trabalho. E essa busca pelo agora, por exemplo, essa questão de rede social, isso é uma doença, gente. Para quem não sabe lidar com isso, é uma doença. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, eu entro lá, vejo o que eu quero. Eu adoro ver comida no Instagram. É o que eu gosto de fazer. Ver foto de churrasco, ver onde tem uma coisa boa para comer no dia e coisas do tipo. Agora, tem pessoas que olham aquilo, aí vê uma foto de festa, por exemplo, e pensa que a vida é só aquilo. Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que participar, porque senão eu vou ficar isolado e tudo mais. Então, é uma situação ainda muito complicada, tá? Gente, alguém aí pela plataforma quer falar algo? Professor, Diga, me tira uma curiosidade aqui. diga. O senhor sabe qual é a ação, assim, do efeito do êxtase? Olha, na verdade, o êxtase, ele é uma droga sintética que funciona aumentando o batimento cardíaco, a taquicardia, né? Então, o que é que acontece? Tem muita gente que mistura o êxtase, né, com bebida alcoólica, por exemplo, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Adilson, gosto de beber apenas uma coisa: cerveja. Mas tem gente que gosta de tomar cachaça, uísque, vodka. O que é que acontece? Na maioria das vezes, o cara toma uísque ou vodka com energético. Quando você pega a lata de Red Bull, já até falei isso para vocês, tem escrito assim: não consumir com bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela é uma droga depressiva. Ela aumenta o estado, né, do id, né? O cara fica super excitado, né, a fazer as coisas e depois deprime. O Red Bull tem taurina, que é uma substância que põe o batimento cardíaco, ó, lá pro alto. Aí o cara pega um êxtase e consome, quando a gente vê, ele morre, né? Então o êxtase deixa o cara super ligado. Tanto que o filho do dono do líder morreu assim. Tava bebendo álcool, né? Tomou um êxtase, morreu na mesa da festa. Né? Então é um exemplo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Olhem só. O desdobramento dessa situação, ela é a modificação da experiência da produção de subjetividade. Por exemplo, história, futuro e projeto de ser. Vou fazer um teste com vocês agora, que é para a gente entender como isso funciona, tá? Qual é o seu nome, meu amigo? Hã? Tiago, né? Tiago, tu nasceu e foi criado em Breves? Foi? Me diz uma coisa, a tua vida, desculpa perguntar isso, a tua vida em Breves, tu acha que foi normal, foi uma vida fácil ou foi uma vida difícil? Uma vida normal, certo? E outra coisa, Thiago, quando tu era já assim, quase adolescente, de infância para adolescente, tu já conseguia pensar no que tu queria ser? Trabalhar? E tu pensava em quê, mais ou menos? Na área da saúde, certo? E tal. E me diz uma coisa, depois que tu te formares aqui, o que é que tu queres fazer da tua vida? Fazer uma pós-graduação? Tu tem intuito de casar, ter filhos ou não? Depois de estabilidade, sim. Perfeito. E aí tu tem média de quantos filhos tu queres ter? Uns quatro? Certo. E aí o que é que acontece? Se a gente for avaliar esse discurso do nosso amigo Tiago, gente, ele tem uma história, né? Provavelmente todos vocês têm. Talvez vocês imaginem casar, ter filhos, estudar, se formar, ganhar dinheiro, né? E o que é que acontece? Isso é um elemento essencial para cada indivíduo, né? Não é o fato
de eu já ser formado, trabalhar, ter casa, uma esposa, ser casado, daqui a pouco, se Deus quiser, ser pai, que eu não tenho mais sonhos, né? Não, ao contrário. O ser humano constrói automaticamente sonhos depois dos outros. Isso é importante, é essencial para a vida, porque isso nos leva a ter as nossas atividades, não só de trabalho, mas sociais, em busca disso. Agora, tu imagina se o Thiago fala, ó, por mim, se amanhã eu não estiver vivo, eu não tô nem aí. Se eu falar, Thiago, então bora pular ali no ver o peso, tomar um banho, bora. Bora sair dessa aula, bora para ali, bora. Então, as pessoas que não têm esse projeto de ser, esse futuro, eles acabam lateralizados, né, em um segmento. E quando a gente para pensar, por que hoje tem tanto adulto, adolescente que está fazendo essa quebra? Não está muito preocupado com o projeto de ser, com o futuro, com a história? Por que será? Né? A verdade, gente, é que tem muitas pessoas que vivem experiências, né, de não estímulo, né? Só um minutinho. De não estímulo, né? Que, por exemplo, quando estão no lar, chega um pai ou uma mãe e fala assim: olha, moleque, tu é um porcaria. Tu nunca vai ser nada na tua vida. Tu não presta para nada. Isso gera revolta, né? E isso gera revolta em qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu, quando eu era criança, adolescente, eu me lembro que os meus pais, eles falavam assim, meu filho, você faz o vestibular para o que você quiser, você é uma pessoa muito inteligente. A gente pensa que isso às vezes é besteira, gente, mas isso é um dos maiores atos que, por exemplo, ajudam o jovem, o adolescente a terem confiança nos pais, né? Se a tua mãe chega todo dia e te chama de gorda, olha, porque tu tá obesa, tu não consegue mais levantar da cama. A obesidade, ela é uma doença, né? Quando a gente fala de obesidade mórbida, nós estamos falando do quê? De uma pessoa que, de maneira natural, ela não consegue mais emagrecer, né? É aqui, querida, pode entrar. E aí, o que é que acontece? Você acha que você chamando, xingando, isso vai ajudá-la? Não. Tanto que muitas pessoas que têm obesidade também têm depressão. Por quê? Ah, minha mãe me maltratava, meu pai me falava isso. As pessoas na rua fazem isso. E, infelizmente, a sociedade que a gente vive, pessoal, é muito julgadora, né? Se tu vai pra rua agora e tu pinta teu cabelo de rosa, as pessoas estão na rua. Ó, oh, olha, esse cara deve ser gay porque o cabelo dele é rosa. Essa mulher não deve saber de nada porque o cabelo dela é rosa. Então, essa conceituação, ela não é escondida, vocês sabem disso. Essa conceituação ela é exposta, né? E quanto mais diferente você se sente do grupo social, o que é que acontece? Menos dentro do grupo social você quer fazer parte, né? Então, é complicado, gente, porque nós, naturalmente, a gente já tem uma tendência de excluir os outros. A gente quer perto da gente quem tem características que nos chamem a atenção, tá? Gente, só um minuto, deixa eu só pegar aqui o negócio.
Olha, gente, só para mostrar para vocês tudo que eu ganhei já, ó. Ei, detalhe, isso aqui não é nem 1% do que vai chegar ainda. De juro. Oi, gente, desculpa, tá? Bom, vamos continuar. Olhem só. Esse conceito de drogas que nós temos, né? Olhem só, ele é um termo utilizado para designar todas as substâncias químicas que alteram as funções do organismo vivo, resultando em mudanças fisiológicas e ou comportamentais. Vamos fazer um teste com nossos amigos que estão aqui na sala de aula, e aí eu vou repassando a vocês. Qual é o seu nome? Tamires, Tamires, me diga uma coisa. O que é que você come que parece que te teletransporta desse mundo de tão bom? Peixe frito. Você, querida? Açaí, e tu, Thiago? Açaí com uma parada. Pra mim, gente, é um açaí bem gelado, aquela primeira colherada, você parece que tu, né, tá fora de realidade. E o churrasco quando eu tô com muita fome. Isso é curioso porque isso é uma substância química que altera a tua funcionalidade, né? Então, um alimento que não é considerado tão forte quanto uma substância química como essa, isso faz a gente acreditar como uma droga que tem um potencial tão maior vicia uma pessoa, né? Porque eu pergunto para vocês, imaginem tu passar um semestre sem peixe frito, sem açaí e sem açaí com mapará. Pô, vocês vão ficar doidos, não vão? Já passou? É difícil, né? Então, por exemplo, se a comida que não tem um impacto tão forte como as drogas causa isso, vocês imaginam, né? Essas drogas que têm um potencial muito maior de se tornarem presentes, tá? Aqui a gente tem alguns conceitos importantes e eu acho importante vocês saberem esses conceitos para a prova de vocês, tá? Então, olha só, o que é o medicamento? Medicamento ele é toda droga com utilidade terapêutica cientificamente comprovada. Olhem o conceito. Medicamento é uma droga? É. Pode causar vício? Pode. Quantas pessoas ainda são viciadas em Rivotril, né? Que é um ansiolítico. O pessoal toma Rivotril, parece que está tomando Redoxon, né? Quantas pessoas andam por aí com aquela bombinha de Nelsoro toda hora? Isso é um vício também, né? Outro. E o que é o remédio? Remédio é tudo que provoca um alívio de um sinal ou sintoma. Vamos dar um exemplo. Bom dia. Remédio é só substância química? Não. Por exemplo, às vezes. Bom dia, acho que veio todo mundo junto. O que é que acontece? Às vezes a mulher está com cólica, ela usa algumas manobras importantes, como por exemplo, ela usa uma garrafinha de água quente sobre o abdômen, isso ajuda. Isso é um remédio, mas não é uma substância química, tá bom? Droga de abuso, droga utilizada com a finalidade intoxicante, geralmente utilizada de forma descontrolada, leva ao uso e risco à dependência. Só a gente explicar para o pessoal que chegou agora, nós estamos fazendo a revisão da prova, tá? Nós vamos fazer os dois conteúdos hoje, que é droga e sexualidade, e na outra sexta, que é a última antes da prova, a gente vai falar toda de transtorno mental e emergência psiquiátrica, tá? E aí, eu pergunto para vocês o seguinte, o mesmo exemplo que eu dei para vocês, droga em grande consumo leva a maior tendência de óbito. Droga, toda substância causa alterações no corpo e pode ser utilizada de uma forma descontrolada. Vamos imaginar o seguinte: nossa amiga aqui come o peixe frito dela, tranquilo. Nossa colega ali com o nosso amigo toma um açaí. Tu consegue tomar meio litro de açaí? Consegue tranquilo? Tu, Thiago, consegue tomar meio litro de açaí? É muito para ti? Tá. Você, minha amiga, você consegue tomar 1 litro de açaí? Se eu te der 1,5 litro? O que é que significa dizer isso? É que às vezes, por exemplo, tu tá assim com aquela fome, aquele. Vamos imaginar uma jarra de 2 litros de açaí na tua frente. Você não vai tomar. Vamos dizer que todo dia tu toma uma jarra. Mas nesse dia, porque tem 2 litros, tu vai tomar só uma jarra, né?
Ou seja, o ser humano, ele muitas vezes ele vai até o seu limite pelo consumo, né? Então, muito usuário de droga vai até o seu limite, até o ponto de desmaiar, até o ponto de ter uma overdose ou coisas do tipo, né? Quantas pessoas por aí no... eu acho engraçado, a minha avó contava essa história, que ela tinha um parente que falou assim, que o pessoal, ela morava no Marajó, aí veio muito açaí. Ele falou assim, hoje eu vou tomar açaí até morrer. Ele tomou, açaí tomou, foi dormir e morreu dormindo, né? Então, é para a gente ver que o vício, realmente, quando você vê na sua frente, chama muito mais atenção, né? Você, querida, não tem nenhum vício saudável? Toma uma cervejinha? Não. Toma. Então tem, né? Vou passar aqui. Toda droga que, quando absorvida pelo organismo por diferentes vias, seja oral, endovenosa, inalada, provocam modificações no funcionamento do sistema nervoso central. Vocês já ouviram eu falar sobre ele, eu vou continuar esse mesmo discurso. Tem um psicólogo chamado Roberto Schneider, muito famoso, eu falo muito dele. E ele fala, ele uma vez estava fazendo um comentário da mulher quando tem um homem do lado que não presta. Aí ela fala assim, por exemplo, esse homem é uma droga na minha vida, né? E aí ele perguntava, é correto conceituá-lo como uma droga? E aí ele falava assim, droga é aquilo que mexe com o nosso sistema nervoso central. Então, realmente, esse homem é uma droga. Porque, às vezes, tanto o homem quanto a mulher, né, movidos pela paixão, param de comer, só querem chorar, estão tristes. Então, realmente, né, eles têm um potencial forte. Essa situação provoca mudanças no estado de consciência e na percepção do usuário, alterando o comportamento, o humor e a cognição, uma vez que as referidas substâncias podem atuar como depressoras, estimulantes ou perturbadores do sistema nervoso central, tá? Quando usadas de forma abusiva, são chamadas de drogas de abuso. Olha que coisa interessante, gente. Essas drogas, depressoras, estimulantes e perturbadoras, elas têm o poder, olha que coisa interessante, o poder de desestruturar a nossa estrutura da personalidade. Vocês lembram do id, ego e superego? O id é o quê? O instinto. O ego e o superego vão nivelar. Então, por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, qual é o seu nome, querida? Não, dela aqui. Desculpa, prazer também. Como é? Lucilene, né? Aí vamos imaginar que a Lucilene, ela é tranquila. Todo mundo conhece a Lucilene aqui. A Lucilene tem algum vício? Aparentemente, que eu saiba, não. Mas vamos imaginar que a Lucilene, ela toma cachaça todo dia. Toma, Lucilene? Não. E aí, o que é que acontece? Ela está aumentando o consumo dela diário de álcool, só que ela está sem dinheiro. A Lucilene, ela é uma pessoa honesta. Nunca fez nada na vida de errado. Mas ela está tão limitada pelo vício e ela vê que dentro dessa mochila vermelha da nossa amiga tem R$ 1.000. Ela não vai pensar duas vezes. O vício é maior do que a concepção dela. Ela vai lá e pega R$ 1.000, né? Então é por isso que o usuário de droga, quando ele quer a droga, ele mata alguém no meio da rua, ele nem pergunta, ele mata logo para poder roubar. E é por isso que hoje, se vocês forem avaliar os índices de assassinato, é mais preocupante um ladrão que é viciado do que um ladrão não viciado. O viciado, ele vai simplesmente tentar suprir o vício dele. Ele não vai pensar duas vezes no que vai querer, tá bom? Bom, vamos caracterizar aqui algumas que nós conhecemos. Drogas depressoras do sistema nervoso central, né? São drogas que inibem as funções psíquicas, têm ação relaxante ou calmante. Os exemplos, álcool, ansiolíticos, que são os tranquilizantes, heroína, outras drogas inalantes e etc. O que é importante a gente falar sobre isso? O álcool sempre vai ter uma função depressiva. Então a gente está aqui legal, tomando uma cerveja, tá bonito, tá maravilhoso. Quando o álcool passa, vem a sensação de culpa. E é por isso que muitas pessoas falam
Nunca mais eu bebo na minha vida. Olha, não quero mais ver cerveja, não quero mais ver bebida na minha vida. Isso é uma mentira, né? O cara acordou hoje, sexta-feira, mal à noite, ele já tá normal. Ah, eu vou tomar uma, né? Então, isso nos mostra essa variação que nós temos. Drogas estimulantes. São drogas que estimulam as funções psíquicas. Tem ação tônica, revigorante, euforizante. Por exemplo, tabaco, anfetamina, o êxtase, cocaína, o crack e a cafeína. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês bebem café aqui? Você não bebe café? Nadinha. Não? Você bebe café, querida? Só de manhã? Tiago, bebe café? Não? Só um minutinho, já vou aí. Você bebe café? O dia todo? Você bebe café, querido? Então, tem alguém aqui que bebe café o dia inteiro? Só minha amiga aqui bebe café o dia inteiro. Você percebe Eu. que você, ó, a nossa amiga aqui, você percebe que você é muito mais ligada? Tipo, tu tem dificuldade para dormir ou coisas do tipo? Então, provavelmente a nossa amiga ainda está tolerando a cafeína. Sabe o que vai acontecer? Tem gente de 40 anos de idade que toma café desde criança, tanto café, que a cafeína já nem faz tanto efeito. Então, tem gente que toma uma xícara desse tamanho de café antes de dormir e dorme, né? Isso daí é interessante, porque nos mostra que o corpo já está adaptando aquele volume tão anormal, tá? Gente, só pegar mais um trabalho aqui, peraí. Assim é comigo, professor. Daqui a pouco são vocês já. No TCC. Vamos continuar. Outro tipo de drogas são conhecidas como perturbadoras ou alucinógenas, tá? São drogas que perturbam as funções psíquicas, têm ação confusional, alucinógena. Vou dar um exemplo para vocês. Isso daí, gente, a maioria dos adolescentes que usam droga perturbadora ou alucinógena, gente, vocês vão perceber uma mudança no jovem praticamente da noite para o dia comportamental, em tudo, no estilo de se vestir. Ele vai ter uma percepção de cores alterada. É uma coisa totalmente assim, parece, sabe, sobrenatural. Mas é isso. Drogas alucinógenas ou perturbadoras não são tão famosas no comércio mundial como talvez muitas pessoas pensam, né? Mas, por exemplo, a maioria das drogas alucinógenas ainda são utilizadas em países subdesenvolvidos, né? Então, por exemplo, você já deve ou ter ouvido ou visto aquelas reportagens que falam da comunidade indígena que usa uma secreção da pele do sapo e depois tomam o chá que os caras ficam loucos, né? Então, eu não sei se vocês já viram um episódio que tinha do Rasmussen, aquele biólogo, que ele foi fazer isso. Epa, o cara tava. Vocês já viram esse episódio? O cara tava assim, em outro planeta, né? E tudo mais, e tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a maconha, por exemplo, nós não estamos aqui para perguntar quem já fumou maconha, mas quem já respirou ar de maconha fica doido também. E isso provavelmente já aconteceu com muita gente. Então, por exemplo, em Salinas, uma vez eu fui pro show do Nat Roots lá. Eu, cara, fiquei doidão lá no show. Mas eu não fumei nenhuma maconha. Eu fumei. Égua, eu sinto. Aí, por exemplo, assim, tu tá assim, em estado assim, sei lá, parece que tu vai subir no céu e tal, né? Uma coisa meio louca, assim. Mas eu nunca fumei, mas era muita gente consumindo, né? Então, por exemplo, eu digo isso para vocês que olha só que coisa curiosa, a tendência é que o consumo desse tipo de droga, ele aumente ao longo dos anos. Isso ainda não aumentou porque ter acesso, por exemplo, a chá de cogumelos é mais complicado. Não estou falando de cogumelo, tu vai comprar um champignon lá e vai fazer chá, não é isso. Mas alguns cogumelos bem específicos que encontram substâncias psicoativas,
tá? Então, o LSD também é muito comum na Europa, a gente vê muitos casos de uso de LSD, e como é uma coisa que te tira de uma realidade, né? Muitas vezes o que é que a pessoa quer? Fugir da sua realidade. Então, aquela opção de droga acaba sendo a mais efetiva. Mas, de antemão, a maconha é a droga perturbadora mais consumida no mundo. E é uma das drogas mais consumidas no mundo, tá? Bom, isso aqui a gente já viu. Por drogas, a gente já acabou. Vamos agora falar sobre a sexualidade. Então, olhem só, gente, nosso outro conteúdo de prova, ele envolve sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis na adolescência, tá? Então, o que é importante a gente saber logo de início aí? Sexualidade, ela é uma necessidade humana básica, tá? Sexualidade não está relacionada apenas a sexo. Sexualidade está envolvendo aceitação da própria imagem, né? Envolve os cuidados com o corpo e atividade sexual, né? Então, por exemplo, todos vocês aqui têm algum padrão estético que vocês gostam. Então, por exemplo, a nossa colega aí, como é seu nome? Juliana? Tipo, a Juliana, eu quero fazer umas mechas no meu cabelo, eu quero ver meu cabelo louro. Isso para ela é um padrão. Ó, eu tô muito bonita com o meu cabelo assim. Ótimo, ela tá excelente. Por exemplo, o nosso amigo Tiago lá. Tiago, ó, eu quero usar esses cabelão de cantor de rock e tal, acho bonito e tal. Beleza, tá lindo nosso amigo lá. É um padrão de beleza que ele busca. E todo mundo aqui busca, né? Não necessariamente para se integrar à sociedade, mas para se reconhecer como você quer. Quero raspar minha cabeça, eu raspo. Quero pintar meu cabelo de rosa, eu pinto. Quero pintar de louro, eu pinto. Quero fazer isso, aquilo, outro. Você faz, tá? Isso é um padrão de sexualidade. E por que eu chamo a atenção de vocês? Vamos imaginar o seguinte. A minha mãe tem uma colega que a filha dela, ela tinha 13 anos, ela estava com 13 anos, e ela falou para a mãe dela que ela queria fazer umas mechas lilás no cabelo. A mãe deixou. Aí a menina estava cheia de mecha lilás no cabelo, né? Pergunto para vocês, vocês acham que isso foi errado ou foi certo? Falem aí, fala o que é que vocês acham. Opinião de vocês. Vocês, se tivessem uma filha de 14 anos, vocês iam deixar ela pintar de lilás o cabelo? O que é que tu acha, Lucilene? Eu acho que sim. Ó, a Carmen falou até que se ela quiser raspar a cabeça, ela pode raspar, que ela não tem problema. Eu não 13 sei, anos. tá inventando. Isso é mentira. Então, gente, o que é que acontece? A gente percebe, né, a gente um pouco limitado ainda a entender, mas o que acontece é o seguinte, ela provavelmente falou assim, ela quer o cabelo dela, então faz. Tem muita gente que pensa isso. Tem gente que quando vê essa fala, associa isso a descuidado. Olha, a mãe não tá nem aí, o pai não tá nem aí. Pequenina, sim, cabelo diferente, né? Pois é. Então, gente, o que é que eu digo para vocês? Enquanto os outros julgam, alguns pais observam o quê? É a imagem que ela quer construir, né? Ela quer isso. Então, por exemplo, eu, quando eu ia escolher tênis para ir para a escola, eu sempre gostei de tênis preto, né? Aí a minha mãe queria me dar tênis todo branco. Eu falei, eu não quero branco, eu quero preto, né? Eu gosto do preto. E aí o que é que acontece? A sua autoimagem vai sendo criada em coisas. Tem gente que fala, por exemplo, olha, rosa fica bem em mim, preto fica bem em mim. Eu gosto de usar calça apertada porque valoriza isso. Eu gosto de fazer isso por causa daquilo. Tudo isso é sexualidade. Isso é importante pra gente? Claro que sim. Vocês já viram aqueles dias quando a gente vai para um casamento, um aniversário, ou nada do tipo, mas que tu te arruma, tu te olha assim e fala, olha, bicho, eu tô gato, eu tô gata, tô bonito. Isso dá um ânimo em vocês, não dá? Vocês andam pelos lugares, parece que todo mundo tá comentando bem de ti, tu fica com um ego super inflado. Isso faz bem para todo mundo, né? Então, sexualidade é importante, tá? Quando a gente cria sexualidade,
Vocês, por exemplo, meninas que são tão bem cuidadas, vocês quando eram criança, vocês já brincavam, por exemplo, de arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, coisas do tipo? Sim ou não? Não? Não, algumas sim, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma prima que viveu comigo uma época, que na época que eu estava na faculdade, um pouco antes da faculdade, ela tinha seus 4 ou 5 anos. Ela sempre adorou pentear o cabelo da minha mãe. Não, deixa eu ajeitar seu cabelo que eu vou fazer não sei o quê. Ela sempre gostou muito de produto, assim, tipo hidratante. Aí às vezes eu falava assim, passa hidratante no meu pé. Aí ela passava no meu pé, lavava meu pé. Ixi, fazia um spa completo com ela. Ela, olha, gente, ela fazia massagem na minha costa, que eu brincava de spa com ela. Ela ficava lá o dia inteiro fazendo isso, né? Bom, olhem só, o adolescente passa por inúmeras transformações e dentre elas está o aparecimento da maturidade sexual. Quais são as características da maturidade sexual físicas na mulher? A mulher, ela logo. Gente, é absurdo. A mulher costuma criar um aumento na concentração de gordura enorme. Claro, não são todas as mulheres, mas muitas criam logo dissipadamente isso. O crescimento da glândula mamária, crescimento do quadril, né? A mulher tem uma tendência a ter alterações hormonais com maior facilidade. Em qual sentido? Vem a famosa TPM. É um sinal muito sugestivo de maturidade, que vocês vão aprendendo a lidar posteriormente. No homem, o que é que vem com a maturidade sexual? E, claro, na mulher a menarca, né? A primeira menstruação. No homem, crescimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cartilagem cricoide, né? Começa a ter ereção. Começa a ter ereção não, porque o homem até criança ele tem ereção. Vocês sabiam disso? Tem menininho que tá lá com o pênis ereto. Mas com a ejaculação, inicialmente o sêmen tem aspecto e odor diferenciados. Por quê? Porque o jovem está em maturidade sexual, né? Aquilo é tão curioso que só para vocês terem. Hã? O esperma? O aspecto é, por exemplo, assim, ó, hoje em dia o esperma tem o aspecto branco viscoso. Inicialmente ele é um pouco mais transparente, entendeu? E aí, todo mundo me dá oi, né? Mas peço por vir para vereador nas próximas eleições. E aí, o que é importante a gente falar sobre isso? O homem cria uma sensibilidade no pênis, gente, tão grande que, por exemplo, a próprio atrito da cueca no pênis estimula o adolescente. É por isso que mexe muito, né? Que adolescente vive no banheiro, o homem vive, mas em tudo o adolescente, o homem ele se esfrega. Ele tá deitado, o travesseiro encostou nele, ele já pega o travesseiro. É verdade. Não é verdade, Thiago? Não foi assim? Olha lá, tá aí, Thiago, confirmando a história. Não, que não, lá nas Palmeiras de Breves ele se esfregava todo. Brincadeira, meu amigo. Olha, além da explosão de desejos que ocorrem, né, na adolescente, surge também os medos e a insegurança com os novos horizontes. Ainda mais hoje, onde os jovens são cada vez mais precoces em suas atitudes. O que é que leva o adolescente a ser precoce? É só influência de amigos? Não. A biologia do jovem está mais precoce. Como eu falei para vocês, antigamente a mulher comemorava 15 anos, porque era com 15 anos que ela tinha a primeira menstruação. Hoje em dia, a mina com 10, 9, 11 tem. E a primeira menstruação mostra que a menina está com o sistema reprodutivo apto a funcionar, apto a engravidar, né? E isso é importante, gente, porque olhem só, muitos pais às vezes querem chamar a menina, o menino para ter uma conversa. E a primeira coisa é o seguinte: isso vai variar da cabeça de cada pai responsável. Porque a gente vai ter pai que vai chegar para o filho e para a filha e vai falar assim: independente de que com quem você escolha ter relação, com homem ou com mulher, você precisa se proteger. Aí sabe o que acontece? Chega a menina e o pai fala: olha, você quando tiver relação com o homem, vai acontecer isso, isso e isso. Você tem que se proteger com isso, isso e isso. A menina não gosta de homem. Ela vai ter relação com mulher. E aí?
Ela não tem nenhuma orientação em relação a isso. Será que, por exemplo, sexo oral, mulher entre mulher transmite alguma doença sexualmente transmissível? Na cabeça dela, ela não sabe, né? Então, o que é que acontece? Educação sexual, ela precisa ser muito aberta. O problema é que os pais enfrentam um preconceito e um bloqueio muito grande em fazer isso, né? É preciso falar, é preciso dizer, exemplificar. Não dá para jogar essa responsabilidade para a escola. Não dá para você achar que o teu filho não vai passar por isso. Não, meu filho, minha filha é uma pessoa boa. Ela já falou que ela vai estudar porque ela quer ser médica, ela não vai se relacionar com ninguém. Aí quando vê a menina tá grávida. Ah, é porque ela é responsável? Não. Tudo é uma construção social. A gente não pode olhar com olhares julgadores, né? E quando eu digo novos horizontes, gente, isso é verdade. Por exemplo, o homem, quando pensa que vai ter a primeira relação sexual, é uma coisa inovadora. A mulher, que habitualmente fantasia muito mais a primeira relação, né? Por exemplo, eu quero ter com a pessoa que eu vou ficar o resto da vida. Às vezes ela pensa dessa forma. O homem também às vezes pensa, mas é mais difícil, né? O homem ele é muito mais tem uma concepção muito mais, vamos dizer, fria em relação ao ato, né? Então, por exemplo, essa busca, essa insegurança leva a situações de risco, né? Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Durante o meu ensino médio, eu conheci muitas meninas que tinham relação com muitos colegas de turma e nem usavam preservativo, né? Então, cara, isso daí é o cúmulo do perigo, né? E eu digo uma coisa para vocês: se hoje vocês tivessem filhos, eu não sei se alguém tem aqui, será que vocês estariam preparados para orientar? Porque não basta apenas você ter experiência de vida, você também tem que ter conhecimento específico. Por exemplo, a mulher, quando tem relação sexual desprotegida, ela sempre tem chances de engravidar? Ou essa chance só existe em algum período do mês? O que é que vocês acham? E quanto dura esse período? Já vou aí, só um minuto. O que é que vocês acham? Quanto dura esse período? Vou dizer uma coisa para vocês que é muito curioso. A mulher, dentro de um período de 30 dias, ela só tem 24 horas de probabilidade de engravidar. 24 horas em 30 dias. Professor, é mentira isso. Porque como é que tem tanta gente que engravida? Porque tem muita gente que faz sexo, né? Vou dar um exemplo para vocês. O período fértil da mulher, a gente calcula, veio a menstruação, calcula 14 dias. Vocês já ouviram, né, esse cálculo? Põe 2 dias antes, 2 dias depois do 14º dia. Alguns aplicativos usam 3 dias antes e 3 dias depois. Por quê? Porque o espermatozoide dentro da mulher, ele sobrevive até 3 dias. Então, por exemplo, se o período fértil da mulher, o dia fértil é segunda-feira, e ela tiver relação sexual hoje, o espermatozoide pode ficar lá dentro dela só esperando o óvulo descer. Mas o óvulo por si só demora 24 horas. Professor, mas eu já ouvi falar, a professora Silvia disse que não sei o quê. O que é que acontece? Tem mulheres que raramente podem ovular 2 vezes em um mês, né? E isso é uma coisa aleatória, tá? Então, gente, a probabilidade de períodos de dias no mês ainda é muito pequena. Isso não é preciso ser explicado, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho até que eu comentei isso com vocês quando a gente deu essa aula. A minha esposa tem uma amiga que é formada, trabalha, que, gente, eu juro para vocês, ela falou isso para mim. Toda relação sexual desprotegida que ela tinha com o marido, ela tomava uma pílula no dia seguinte. Toda relação desprotegida ela tomava uma pílula no dia seguinte. Falei, cara, essa mulher ela é doida, bicho, né? E, poxa, não faz a tabelinha bem feita, não é considerada cientificamente, mas deu certo. Já fiz muita tabelinha na vida, não sou pai até hoje, né? Então, o que é que acontece? Sabe fazer, vai dar certo, tá? Gente, só mais um minuto, só pegar mais um trabalho aqui, peraí.
Vamos dar continuidade, gente. Olhem só. E aí a gente cai sobre aquela imagem que nós já comentamos, né? Mas que sempre é curioso, né? Ver, sempre que eu dou aula, eu fico olhando para essa imagem, né? Eu imagino, assim, por exemplo, como foi, né, a época dos meus avós, né? Da minha avó, do meu avô. Como era flertar nessa época, né? Que hoje tudo é muito prático, né? E aí a gente gosta tanto de viver esse negócio do WhatsApp, né? Acordar, dar um bom dia, ver uma foto, escrever tô com saudade. Nessa época não tinha nem celular, né? Aí para telefone, às vezes o cara nem tinha em casa e tal, então o pessoal morria de amor mesmo. Então, gente, nessa imagem que a gente percebe? É o envolvimento de casais praticamente sem o uso compartilhado de álcool. A gente via que nessa época a tendência, oi? De relação, né? Pois é, de relação sexual mais rápida era mais difícil, né? A situação social, ela cobrava muito das pessoas. Olha, menina, tu é doido se tu tiver relação sexual antes do casamento, minha filha. Ninguém vai casar contigo, tu vai pro inferno. Pô, a menina ficava misericórdia, né? Hoje em dia isso ainda existe esse conceito, né? Principalmente por questão religiosa. Já foi só um minuto. E aí, o que é que acontece? A gente precisa perceber, gente, que isso é um critério social. Nós não podemos olhar para isso e julgar. Olha que pessoal besta, né? Isso não vem ao caso. O que nós precisamos entender é que naturalmente as coisas mudam, né? Então, por exemplo, olha essa imagem, gente. Eu retirei de uma imagem de uma festa que teve lá em Breves, para vocês verem como é que o pessoal eles curtem lá um pouco, né? Lá no festival do Mapará, né? Mapará, Thiago, tem lá? O que é que tem lá? Então foi a foto do carnaval lá, então. Então vocês percebem o quê? Nós não vamos falar aqui, porque uma vez eu estava dando aula, aí teve alguém que falou, olha a roupa das mulheres. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque roupa não pode condicionar nada, né? Então, nós não estamos falando de roupa, nós estamos falando do comportamento abusivo, talvez do álcool, que gera aquilo que eu falei para vocês, que é o quê? Aquela concepção de, ó, não tô nem aí, faço. E, gente, o álcool causa isso na gente, né? Para quem toma uma cerveja já ficou alto, às vezes se sente um pouco assim. Tendência de relação sexual rápida existe, de maneira desprotegida existe, ou seja, o risco se torna muito mais presente, tá? Minuto, rapidinho. Gente, isso aqui é 30%. E aí a gente percebe nessa imagem, né, essa tendência que nós temos social. Hoje em dia a gente não vê muito mais isso por causa da pandemia, né? Mas ainda está tendo muita festa por aí que está condicionado a isso, né? Bom, olhem só, a sexualidade é uma das características mais importantes do ser humano. Está presente desde os primórdios da vida. O ser humano é movido por suas pulsões libidinais direcionadas à busca do prazer. Então, gente, eu pergunto para vocês o seguinte: você às vezes é adolescente e aí você tem uma pessoa que você gosta muito, né? E aí você tá louca, doida de vontade de ter relação com essa pessoa. Mas a sua mãe falou que se você tiver relação sexual, ela descobrir, ela vai te descer o cinto até tu fazer 18 anos. Eu pergunto para vocês, sejam sinceros. Vale a pena a gente fazer as coisas que a gente quer ou respeitar o que não é pedido? Diga, Jéssica, né, Jéssica? Qual é o seu nome? Juliana. O que é que você acha? A Juliana não quis falar, mas ela fez assim, né? Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês acham que não existe muita gente que está aí
um pouco frustrada na vida porque queria ter feito coisas e não fez porque os outros condicionaram elas àquilo. Vou dar um exemplo para vocês de uma colega que eu tive. Ela é enfermeira também, ela é professora. E ela se formou, ela nunca tinha tido relação sexual. Ela fazia parte da igreja. Os pais dela conheciam um rapaz e que eles queriam muito que tivesse alguma coisa com a filha. O rapaz era formado em pedagogia e o que é que aconteceu? Ela conheceu o rapaz namorou pouco tempo, não tiveram relação. Passou 3 meses, ele pediu ela em casamento. Os pais dela ficaram muito felizes, casaram, né? O rapaz, ele não trabalhava, ele estava desempregado, né? A moça tinha que trabalhar, né? A menina, a menina que era uma mulher, engravidou na primeira relação sexual que eles tiveram, né? Então ela imaginava coisas que ela não teve nem orientação e mesmo ela como enfermeira, ela não sabia. Ela tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, porque o marido não trabalhava. Teve o filho, ficou agoniada porque o marido não conseguia emprego. Sabe o que aconteceu? Ela se separou dele. Ela se separou dele, chutou o balde, fez uma tatuagem, viajou, fica com quem ela quiser, tem relação com quem ela quiser. Gente, vocês olham o rosto dessa mulher, essa mulher é feliz hoje. Eu conheço ela há muito tempo. E aí o pessoal se limita por algumas concepções que nem trazem felicidade para ela, né? Então eu digo assim, não estou dizendo que os filhos devem desrespeitar os pais, mas os filhos precisam avaliar as suas próprias escolhas, né? É muito importante fazer isso. Fazer com cuidado, com segurança, que é a principal coisa, tá bom? Apesar da sexualidade ser definida como um conjunto de fenômenos que permeia todos os aspectos de nossa existência, ela é vista inicialmente como um fenômeno biológico. Porém, sabe-se que é também social e psicológico. E só pode ser compreendido quando situado no âmbito e nas regras da cultura em que se vive, né? Então, gente, sexualidade é um critério psicológico, social, é algo que precisa ser conversado pelos pais. Isso não cabe ao enfermeiro fazer educação sexual nem à escola. Isso é responsabilidade dos pais, tá? E aí, gente, aqui é uma outra imagem que a gente viu da última vez, que é só para mostrar como a gente evolui muito rápido, né? Então, um dia a gente estava no WhatsApp já, no MSN, né, lá no computador. No outro a gente estava vendo Xuxa Lua de Cristal, no Cine Olímpia. Acho que vocês não chegaram a ver, né, Xuxa Lua de Cristal. Eu fui com a minha prima, minha mãe e minha tia assistir. E aí, no outro, vocês são maiores de idade e tem aí o Pinga na Seringa, uma festa para ir. Então, a gente não precisa ter 50 anos para sair de um estado de comodidade e, entre aspas, segurança para ir disposição a festas. Isso ocorreu na vida de vocês muito rapidamente, né? Então, quando vocês tiverem filhos, quando vocês tiverem filhas, lembre-se que orientação sempre é importante e nunca é demais. Orientar, por exemplo, na sexualidade sobre o toque, né? Olha, minha filha, quando forem abraçar você, não pode pegar aqui. Ah, eu não tenho coragem de falar isso com meu filho. Então tá. Então você tá ajudando, talvez, a um dia existir um ato de violência sexual, porque muitas vezes a criança nem se percebe no que está acontecendo, né? Então é preciso, sim, falar, orientar. Ah, esse assunto me deixa com vergonha. Meu amigo, perde a vergonha, mas fala, tá bom? Há alguma pergunta até aí? Lucilene, Jéssica, Juliana, Tiago, lá o roqueiro de Breves? Não? Então, olha só, pessoal de casa, tem alguma pergunta a fazer? Carmen, Biane, Luana, Denaide? Não. Não? Então, olhem só, o pessoal que está aqui,
na plataforma, eu vou colocar a aula lá no sistema, e aí daqui a pouco, para quem ainda não teve acesso, pode entrar, tá bom? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, então tá bom. Então fiquem com Deus, tá bom? Um abraço. Tchau, bom dia.